essa é uma questão ainda a ser debatida. Lembrando que mesmo que a delação de Mauro Cid, que segundo investigadores estaria escondendo detalhes, inclusive blindando o general Braga Neto, mesmo assim, caso seja anulada, as provas não são. As provas já entregues, os áudios, as informações, elas são mantidas, o que é a parte mais obviamente importante disso. E quando alguém assina um acordo de delação, assina sabendo que se em algum momento omitiu informações, se em algum momento mentiu, pode ter acordo invalidado. Então, isso ainda será analisado nas próximas horas e nos próximos dias. Minha gente, eu não sei se vocês puderam acompanhar toda a programação. Primeira informação, se você ligou o rádio agora, é de que, muito provavelmente, o Túlio Amâncio, nosso repórter, confirmou essa informação, é de que até o dia de amanhã, além das prisões da operação, dessa operação gravíssima essa semana, deflagrada na terça-feira, deve ser apresentada até amanhã pela Polícia Federal ao Ministério Público, à PGR, a Procuradoria-Geral da República, o pedido de indiciamento por parte da Polícia Federal por tentativa de golpe de Estado, o indiciamento de Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, que aliás foi candidato ao governo do Rio de Janeiro, General Heleno, General Braga Neto e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. É um inquérito com mais de 700 páginas. Quem deu primeiro essa informação foi a Miriam Leitão. Essa informação foi confirmada pelo Túlio Amâncio. Eu não sei se vocês acompanharam. Eu ontem passei o dia lendo as mais de 200 páginas. Consegui parar para ler com calma as mais de 200 páginas do pedido de prisão e, obviamente, das prisões que foram realizadas na última terça-feira dos militares e de um agente da Polícia Federal envolvidos nesses planos, inclusive com possibilidade de morte e assassinato de Lula, Alckmin e do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. É muito, mas é muito grave. Uma coisa está absolutamente mais do que configurada. Ontem eu falei com o general 4 estrelas da ativa do Exército e falei com outro general já na reserva, mas que participou muito próximo desse núcleo de Bolsonaro. Não há absolutamente mais dúvida, não há mais dúvida, os diálogos são muito claros, principalmente desse general Mário Fernandes, que tinha contato direto, inclusive, com o Bolsonaro e muito com o Braga Neto, de que havia nesse núcleo uma tentativa evidente de golpe no Brasil, articulada e pensada dessa maneira. Aliás, para essas pessoas com quem eu falei, não há dúvida de quem era o grande articulador, era Braga Neto, que ainda não foi alvo, que alguns acham que ele não foi alvo ainda de nenhum mandado de prisão, por exemplo, pela repercussão que isso pode ter dentro da caserna, dentro do Exército, mas ninguém tem dúvida. Ninguém tem dúvida. Fatos de pessoas próximas que ouviram relatos dele. Eu não sei se vocês puderam ler diálogos, áudios desse Mário Fernandes. Vou aqui trazer alguns. Um deles, ele diz o seguinte, dias depois lá da eleição, já em dezembro, não querendo aceitar o resultado da eleição. Ele fala o seguinte, olha, nós temos que falar com o alto comando, o senhor tem que dar uma forçada de barra com o alto comando, com o general Freire Gomes, com o general Paulo Sérgio, pô. Não é possível. E eu tenho certeza, as conclusões são as mesmas. Tá na cara que houve fraude, pô. Tá na cara. Ninguém pode aguentar mais isso. É parararará. E outra coisa, nem que seja para divulgar e inflamar a massa, para que ela se mantenha nas ruas. E aí sim, pô, talvez seja isso que o alto comando e que a defesa quer. O clamor popular, como foi em 64. Lembrando do golpe de 64. Em outros áudios, ele volta a falar de uma maneira muito contundente, inclusive, do que ele teria de diálogos com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Falando, olha, conversei com o presidente, na conversa que eu tive com ele, a primeira ele citou que o dia 12, que é a diplomação do vagabundo, se referindo ao Lula, não seria uma restrição, que pode acontecer qualquer ação nossa, o que é uma ação nossa? Até o dia 31 de dezembro. Não tem problema. E aí, no final desse áudio que ele manda, esse general Mário Fernandes, ele fala o seguinte. E outro aspecto, pô. Nós temos aí já passagens de comando nas Forças Armadas, já são 20 e poucas passagens de comando. E aí, já vão passando comando para aqueles que estão sendo indicados para o eventual governo presidiário. Aí vai ficar tudo mais difícil, cara, para qualquer ação. Então, esses aspectos são importantes.
Tem um outro áudio que ele diz, olha, me desculpe, 4 linhas, lembra que o Bolsonaro falava essa coisa? Não, estamos dentro das 4 linhas. 4 linhas é o cacete, para não falar palavrão essa hora aqui. 4 linhas da Constituição é o caceta. Nós estamos em guerra, eles estão vencendo, está quase acabando. Eles não deram um tiro por incompetência nossa, incompetência nossa. Minha gente, é um grupelho, é. As Forças Armadas não embarcaram nisso, não embarcaram. O comando do Exército não embarcou. As Forças Armadas, os generais que estavam à frente em várias áreas do Brasil, tanto que foram atacados, como melancia, verde por fora por causa da farda e vermelho por dentro, porque estariam com a camisa do PT. Imagina. Eles só respeitam as instituições. Eles respeitam e não viram fraude nas nossas eleições. E segue o que é, independente de você gostar ou não, o resultado das urnas. Hoje, se você fosse ver a tendência, inclusive na eleição de 22, 90%, sei lá, das Forças Armadas eram pró-Bolsonaro ou pró-direita. Mas as eleições, os resultados, deram vitória do Lula. Não interessa, as Forças Armadas ali estão para cumprir o seu papel e não para querer servir como braço de eventualmente um perdedor para dar golpe. Agora, quem pode acreditar, imaginar que todos eles estavam caminhando ou estavam articulando um golpe sem o conhecimento do Bolsonaro? Como? Como que isso aconteceria? Você acha que o Braga Neto estava dando um passo sem falar? Então, as investigações elas continuam, os depoimentos ainda vão acontecer, tem muito detalhe ainda sendo levantado pela Polícia Federal, mas eu acho que tem 2 coisas fundamentais. Primeiro, tem muita gente hoje já olhando para os diálogos, já olhando, porque muita gente negava antes, negava e dizia não e tal. Tem muita gente olhando hoje dizendo, olha, não dá para negar mais. Que ali naquele núcleo, mesmo que ele fosse ali um núcleo menor, mas que esse núcleo, esse grupelho, queria, tentou, fez de tudo, provocou e etc. para que isso acontecesse. E 2, o silêncio nesse momento de Bolsonaro sobre o assunto, ele é absolutamente constrangedor. E quando alguém fala, como Flávio e como Eduardo, eles falam sobre o argumento que tem sido usado e que é o único argumento da defesa, sendo algo que hoje divide os advogados, né, no Brasil. Eles dizem o seguinte, olha, pensar em alguma coisa não é cometer crime. Já outros dizem, opa, mas quando você vai para uma execução, quando você vai para um planejamento, quando você chega a trocar mensagens estando num ponto de um eventual ataque ao ministro Supremo Alexandre de Moraes, isso não é só pensar. Isso é já, quando você já discute as armas usadas, quando você dá passos eventuais da execução, isso já não é mais essa teoria de tipo, pensar não é crime. Então, essa é uma vertente que ainda vai se debater. Mas acho que ninguém mais, em sã consciência, tá? Em sã consciência. Quem olha para esse tipo de diálogo, inclusive vê o silêncio, não é que eles estão negando. Olha, isso não aconteceu. Olha, não. Ninguém tem mais dúvida que essas conversas aconteceram. Esses diálogos aqui, as pessoas que estavam no entorno. Inclusive, gente próxima a Braga Neto ontem me contando relatos, histórias, conversas com o Braga Neto. De quem não aceitava o resultado das eleições. Então, a verdade é que não há dúvida sobre essa tentativa. E tem muita gente que mesmo que goste, queira, desgoste do governo atual, etc., já começa a olhar, inclusive com esse silêncio, para Bolsonaro de outra maneira. De outra maneira. E também tem muita gente dentro da direita hoje também se aproveitando disso, se distanciando e falando, opa, a gente é de uma direita que não discute a urna. A gente é uma direita que não fica brigando com a fraude. A gente é uma direita que não briga sobre a vacina. A gente é uma direita que dialoga, que discorda, etc., mas que dialoga. E que está querendo se aproveitar desse filão, desse eleitorado, olhando para as eleições para frente. Resta saber o que vai acontecer com Jair Bolsonaro, diante de provas contundentes que foram colocadas à mesa desse grupo, que inclusive fez visitas ao Palácio do Planalto e que era muito próximo a ele, sem dúvida alguma. Aguardar também o depoimento de hoje, mais esse depoimento de hoje de Mauro Cid, e ver o que vai acontecer com relação às cenas dos próximos capítulos.